Fala galera, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Vamos aqui pensar mais um pouquinho sobre um tema de sociologia importante, né? Todos os temas de sociologia são importantes. Vamos lá. Relações de produção. Relações de produção, como o próprio nome está dizendo, são as relações que compõem um sistema produtivo de uma sociedade, tá? A gente tem variados tipos de sociedade, variados momentos históricos e contextos históricos de composição de estruturas sociais. E aí, o que é interessante a gente observar é que num processo produtivo, as pessoas dependem uma das outras, existe uma interdependência, né? E essa interdependência quando o ser humano estabelece, né, maneiras e formas de produzir serviços e bens das quais ele necessita, né, para viver em sociedade, quando isso se dá, se estabelecem relações entre esses indivíduos na elaboração e na manutenção do funcionamento dessa sociedade, tá? Então, as relações de produção elas são oriundas de um modo de produção que caracteriza um determinado tipo de sociedade. Lembrando sempre que em uma sociedade a gente tem vários modos de produção, tá? Só que quando a gente fala assim, na sociedade capitalista, a gente está falando que o modo de produção capitalista naquela sociedade é o que ocorre numa abrangência maior, mas isso não significa que não haja ainda resquícios de modos de produção anteriores, tá bom? É interessante a gente observar que o trabalho é necessariamente um ato social no sentido dessa interdependência que eu falei. Eu sempre falo para os meus alunos que se todo mundo criasse a sua própria regra de funcionamento da sociedade, não existiria esse funcionamento minimamente organizado como a gente tem. Por quê? Porque cada um iria determinar o que é mais importante para si próprio e não necessariamente coincide com o que é mais importante para o outro, né? Então, a composição da sociedade, o contrato social que caracteriza uma sociedade, a forma como o trabalho é regulamentado, como o trabalho se dá, como o trabalho não é regulamentado, todas essas questões, elas são nortes, né? E legislações ou, na ausência de legislações, uma, uma, um acerto, né, verbal do funcionamento do todo. Quer dizer, tem normas, tem regras, tem sistematização. E essa sistematização é que propicia me fugiu a palavra aqui, que propicia a existência mesmo, né, da sociedade. Eu sempre faço uma pergunta importante quando a gente está em aula, que é a seguinte pergunta, em aula presencial, né? Vocês acreditam que existe alguma sociedade sem regras? Você acha que é possível a existência de uma sociedade sem regras, sem normas, sem estabelecer o funcionamento, como que vai funcionar aquele determinado grupo que compõe essa sociedade? Aí os alunos geralmente ficam pensando, né? De vez em quando tem um que fala, acredito que sim. Ou então alguém que diga, acredito que não, né? E a resposta é não. Por quê? Porque mesmo que a regra seja não há regras aqui, já é uma regra. Estabelecer que não há regras já é uma regra por si só. Então, sempre há um ordenamento e uma maneira estabelecida de fazer funcionar a existência do ser humano em grupo, e os processos de relação de produção, eles estão completamente atrelados à maneira como essa produção se dá, que é o que a gente chama de modos de produção, tá? Lembra que eu falei no vídeo sobre trabalho que é um dos temas mais importantes da área das ciências sociais? Por quê? Porque quando a gente tem
modos de produção diferentes, eles refletem no funcionamento dessa sociedade. Então, todo o processo produtivo, ele tem pelo menos dois agentes básicos, pelo menos. Pode ser que tenha mais, mas esses aqui estão sempre nos modos de produção. Os trabalhadores e os proprietários dos meios de produção, tá? As relações de produção se organizam e se definem e definem a sociedade, na verdade, né? Então, entre essas relações de produção está o regime de propriedade. E aí é interessante observar que, dependendo do modo de produção, a propriedade ela não vai se dar apenas na maneira como a gente enxerga o que é necessário para a produção existir. Ela pode ser, inclusive, a propriedade do trabalhador, que no modo de produção escravista, o trabalhador também é tido como, o escravo, na verdade, é tido como propriedade, né? Então, observar essas nuances e sutilezas é importante na definição do modo de produção. Quando eu falei sobre um modo de produção capitalista, o que a gente tem ali? Qual é o objetivo principal do capitalismo? Gerar lucro. Para quem? Para quem detém esses meios de produção, certo? Quem gera esse lucro? O trabalho, né? E a mais-valia, e são outras questões que quem muito bem analisou isso foi Karl Marx, mas além disso, quando eu falo do modo de produção, e eu falei em determinado momento do vídeo aqui que não existe apenas um modo de produção, existe um modo de produção majoritário, que ocorre em maior quantidade. E aí, esse que ocorre em maior quantidade faz a gente definir aquela sociedade como sendo capitalista, ou escravista, ou escravocrata, tá? Ou feudalista, enfim. Mas a definição desse modo de produção de forma majoritária não significa que não existam ainda outros tipos de modo de produção no interior do funcionamento dessa sociedade. Então, quando eu falo da sociedade que é capitalista, cujo modo de produção é o capitalismo, eu não estou dizendo que não exista. E aí, muito pelo contrário, existe ainda no interior desta sociedade processos de modo de produção escravista, tá bom? Então, existem diversos tipos de sociedade, né? E cada um deles tem suas próprias relações de produção. A esse conjunto de força produtiva mais relação de produção, a gente chama em sociologia de modo de produção, tá? Então, o que é importante ficar claro aqui? A gente define uma sociedade pelo fato de um modo de produção ser majoritário, mas isso não significa que, neste modo de produção estabelecido por uma determinada nomenclatura, não significa que não existam ainda outros modos de produção na composição dessa sociedade, tá? As transições de modos de produção e, consequentemente, de funcionamento da sociedade, o próprio nome está dizendo, elas são transformações, são transições. Então, quando você vai mudando de um momento histórico para o outro, isso não se dá assim de forma ruptura como um desenho animado. Acabou isso aqui, começou isso aqui. Não. Sempre você carrega, né? A estrutura da sociedade carrega o que existia, desculpa, o que existia anteriormente, tá? E em muitos momentos esses resquícios ainda continuam no novo sistema implementado, tá? Então, por agora, é só isso. Até o próximo vídeo.